Você está pronto para os encontros mais assustadores já registrados? Criaturas misteriosas, aparições inexplicáveis e segredos sombrios esperam por você. Antes de começar, deixe seu like para apoiar o canal e comente aqui embaixo: essas criaturas são reais ou apenas fruto da imaginação? Agora, apague as luzes, coloque os fones e se prepare para o desconhecido. Vamos começar. O Grito na Floresta, de 2017. Imagine que você está prestes a soltar fogos de artifício com seus amigos, quando de repente, um grito estranho e assustador ecoa pela floresta. Foi exatamente o que aconteceu com dois amigos. Intrigados, ou malucos, eles decidiram investigar. Péssima ideia. Ao se aproximarem, deram de cara com uma figura enorme e branca. Era humano? Animal? Ou algo que nunca deveria ser visto? O medo tomou conta, e na hora da fuga, a única reação deles foi tacar um rojão no bicho. Alguns dizem que era um Sasquatch, outros acham que poderia ser uma pessoa perdida, mas a verdade? Continua um mistério. A criatura da jaula. Zoos são lugares para animais, certo? Nem sempre. Um grupo de amigos na Romênia visitava um zoológico quando se deparou com algo bizarro atrás das grades, uma figura humanoide, completamente careca e de pele pálida, se movendo de um jeito estranho. O medo tomou conta deles e saíram correndo. Mas a pergunta que ficou foi: o que era aquilo? Um experimento secreto? Uma criatura nunca vista antes? E mais importante, existem mais dessas por aí? O visitante do acampamento. Acampar na floresta parece uma boa ideia até que algo aparece na sua barraca. Um grupo de amigos estava aproveitando a noite tranquila quando notaram algo estranho se movendo perto do acampamento. Sem pensar duas vezes, dispararam na corrida. Mas um deles não percebeu o que estava acontecendo e ficou para trás até sentir algo bem atrás dele. Aterrorizado, ele correu, mas ao olhar para trás, viu uma silhueta estranha dentro da barraca. Alguns dizem que era um skinwalker, uma criatura das lendas nativo-americanas capaz de se transformar em qualquer ser vivo. O mistério na noite do fazendeiro. Era uma noite comum para o fazendeiro, até que ele passou pelos campos e notou algo quieto na grama. No começo, ele pensou que fosse um cachorro ou um gato, mas quando iluminou com a lanterna, percebeu que era bem diferente. A figura não era de nenhum animal comum. Talvez fosse um skinwalker ou uma espécie rara e desconhecida. O que quer que fosse, estava definitivamente no lugar errado, na hora errada, deixando o fazendeiro com um calafrio na espinha. Enigma selvagem. Enquanto caminhava perto dos campos, um homem notou uma figura estranha surgindo da grama. Muito maior que qualquer animal comum, a silhueta tinha uma forma nunca vista antes. Naquele momento, ele soube exatamente o que era um criptozoário. A visão era tão bizarra que ele ficou completamente congelado. O que ele deveria fazer? A primeira coisa que passou pela sua mente foi que, se alguém mais estivesse ali, já teria corrido. Encontro com o skinwalker. Um local estava caminhando na floresta tarde da noite quando, de repente, algo assustador apareceu atrás de uma árvore. Uma criatura com um rosto de crânio e um corpo magro e ossudo, sem carne nenhuma, apareceu diante dele. A cena era de arrepiar, mas o pior ainda estava por vir. Antes que ele pudesse processar o que estava vendo, a criatura se transformou em um lobo roxo. Ele não teve dúvidas do que aquilo era um skinwalker. Com a natureza perturbadora da criatura, a melhor decisão foi sair dali o mais rápido possível, mas a pergunta ainda ficou no ar: ele conseguiria escapar em segurança? O tempo dirá. Lurker de olhos brilhantes. Já viu uma criatura com olhos brilhantes? Um vídeo estranho apareceu na internet onde uma criatura parecida com um dinossauro foi vista atrás de uma janela. Ela não se moveu, apenas ficou ali, olhando fixamente para a câmera com seus olhos luminosos. A sensação de calafrio foi instantânea. A criatura parecia estar esperando por alguém. O vídeo acabou de forma repentina, e ninguém sabe o que aconteceu depois. O que era aquela criatura? A dúvida persiste, deixando um mistério que ninguém consegue resolver. Criatura avistada em um penhasco.
Enquanto fazia uma caminhada por uma área montanhosa, um Ikir avistou algo inacreditável. Sentado no topo de um penhasco, havia uma criatura humanoide, parada. No começo, ele achou que fosse uma ilusão, mas ao olhar mais de perto, ele percebeu que estava errado. A criatura tinha asas e estava se alimentando de algo. O medo tomou conta dele quando ele fez a conexão. Era um críptido, uma daquelas criaturas de que só ouvimos falar em histórias. Ele se virou e correu, sem coragem de olhar para trás, sem saber se a criatura estava observando ou esperando o momento certo para se mover. Bestas com chifres. Um explorador decidiu entrar em uma casa abandonada, esperando desvendar seus segredos, mas o que ele encontrou foi muito mais assustador do que imaginava. Enquanto gravava, ele viu uma besta negra com chifres fixando o olhar diretamente nele. O explorador recitou feitiços de proteção em sua língua, mas a criatura não se moveu, apenas continuou a observá-lo. De repente, ela começou a se mexer, o que fez o explorador correr pela sua vida, temendo o pior. Criatura deformada em uma caverna. Em uma caverna escura, um explorador ouviu vozes estranhas ecoando. Ao se aproximar, ele se deparou com algo aterrador. Atrás das rochas, uma criatura magra que mais parecia um alien de filme. Felizmente, a criatura não percebeu sua presença, mas se tivesse notado, o desfecho poderia ter sido bem diferente. O vídeo deixa todos com uma pergunta: o que mais esse lugar pode esconder? E será que essa figura alienígena é apenas uma ponta do iceberg, revelando algo ainda mais estranho e misterioso nas profundezas da caverna? Skinwalkers nas Montanhas Apalaches. Em outubro de 2023, uma gravação de uma câmera de trilha nas Montanhas Apalaches gerou pavor e muita especulação. O vídeo mostrava duas criaturas humanoides, estranhamente magras, caminhando de forma sinistra. Uma delas carregava algo estranho na boca. No próximo corte, as criaturas passaram rapidamente, como se estivessem conscientes da câmera. Muitos espectadores acreditaram que se tratavam de skinwalkers, espíritos mutantes da tradição indígena, enquanto outros sugeriram que seriam críptidos, como o Haki, ou até mesmo algo desconhecido. Com o histórico de avistamentos estranhos na região, o vídeo só aumentou o mistério sobre o que realmente habita essas montanhas selvagens. Encontro alienígena em Los Angeles. Em Los Angeles, um morador teve um encontro aterrador em seu próprio quintal. Ele avistou duas figuras estranhas, uma com cerca de 2,4 metros de altura, e a outra, ainda mais perturbadora, dentro de sua casa. Com olhos grandes e fixos, os seres pareciam observá-lo com uma intensidade incomum. Assustado, o homem correu para chamar a polícia. Quando chegaram, não havia sinal dos seres, e ninguém soube explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Até hoje, o medo e a confusão sobre o que ele viu persistem, sem respostas para esclarecer o mistério. Câmera de segurança captura a criatura sinistra. Em uma casa, uma câmera de segurança no quintal registrou uma cena assustadora. Algo que parecia estar quebrando as escadas, mas não era um ladrão. À medida que a câmera se aproximava, a figura revelou olhos brilhantes e um rosto diabólico. A filmagem cortou abruptamente, deixando todos em suspense. O que teria acontecido depois? Teria a entidade entrado na casa? Se tivesse, as consequências seriam terríveis. O mistério sobre o que realmente era aquela criatura permanece, e a ansiedade sobre o que poderia ter acontecido é tão intensa quanto o próprio avistamento. Criatura em Bogor, Indonésia. Em Bogor, Java Ocidental, um grupo de adolescentes estava curtindo a noite quando, de repente, algo estranho apareceu. Um dos amigos, que estava filmando, capturou uma criatura misteriosa rastejando para perto. Ele alertou seus amigos, mas eles não viam nada. A criatura se aproximou ainda mais, tentando agarrá-lo. Em pânico, ele recuou, e logo a figura desapareceu, deixando todos perplexos. A criatura foi identificada como Otoil, um espírito que, segundo a lenda, é o fantasma de um bebê que morreu antes do nascimento, e que assombra a área desde então. Transformação misteriosa capturada por drone. Um drone voando sobre uma área rural capturou uma cena inexplicável. 2 ovelhas pacíficas estavam no campo, mas, ao passarem atrás de uma árvore, elas desapareceram.
No lugar delas, apareceu uma figura humana, transformando-se diante das câmeras. A mudança aconteceu em segundos, deixando todos assustados e sem explicação. Muitos acreditam que se tratava de um skinwalker, uma criatura que pode mudar de forma, e que causa calafrios em quem a encontra. Criatura misteriosa no rio. Enquanto brincavam perto de um rio, garotos avistaram algo estranho flutuando na água. Era uma criatura com cauda negra, mas que não se parecia com nada que eles já tinham visto. Curiosos, decidiram puxá-la para fora da água, mas o que realmente era aquela criatura? A desaparição repentina do ser deixou todos com muitas dúvidas e um frio na espinha. Criatura estranha em câmera de segurança. Em 16 de janeiro de 2023, uma câmera de segurança no quintal de uma casa capturou algo sinistro. Uma criatura humanoide pálida apareceu na parede, tentando escalar. Mas de repente, ela saltou para trás e desapareceu. Se você não reconheceu logo, provavelmente se tratava de um hack, uma criatura que persegue pessoas, invadindo seus sonhos e aparecendo à noite para semear o medo. Essa filmagem deixou todos se perguntando o que exatamente foi capturado ali. E o sentimento estranho que ficou no ar não foi fácil de ignorar. Encontro com criatura na floresta. Um campista estava no escuro da floresta dos Apalaches quando, de repente, algo terrível apareceu nas sombras. Era uma figura humanoide, muito maior do que uma pessoa comum, com membros alongados e pele sem pelos, como um hack. Quando a criatura se aproximou, o medo tomou conta do campista, que tentou fugir, mas já era tarde demais. Ninguém mais ouviu falar dele desde então. O que aconteceu com ele? Ninguém sabe. Chupa-cabra em estacionamento. Uma pessoa, ao voltar para casa, notou algo estranho em um estacionamento. A princípio, achou que fosse um gato, mas ao olhar de perto, percebeu que não era. Era um chupa-cabra, com corpo humanoide e olhos que exalavam uma presença assustadora. O homem sentiu o perigo, e devagar, foi se afastando até ficar dentro de casa, sem desviar os olhos da criatura. Ele sabia que aquilo não era um animal comum e era bem mais assustador. E aí, o que você achou dessas aparições assustadoras? Você acredita que essas criaturas realmente existem ou acha que há uma explicação lógica para tudo isso? Comente aqui embaixo sua opinião e não se esqueça de deixar o like para mais conteúdos aterrorizantes. Se quiser mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério. Até a próxima, se você tiver coragem.